Olá, hoje nós vamos para o capítulo 14 de Josué. Vamos entender uma coisa aqui. A partir desse capítulo 14, a gente começa a partilha da terra do lado oeste do Jordão. Entendeu? Do lado leste, nós já vimos como foi a partilha. Foi dado as terras para a tribo de Rúben, de Gade e a meia tribo de Manassés. A partir do capítulo 14, a gente vai ver a repartição das terras do lado do lado oeste do Jordão. E hoje, especificamente nesse capítulo, nós vamos ver a terra que foi destinada à tribo de Judá, tá bom? A tribo de Judá, tá certo? Tem gente que está um pouco impressionada com todas essas batalhas militares de Josué. Eu estava lendo no comentário, o pessoal falou, nossa padre, não sabia que a Bíblia tinha tanta matança. Deixa eu dizer, o espírito da época, primeira coisa, não é que Deus quisesse isso, não é que Deus pensou assim, né? Mas o espírito da época era justamente esse de dominar a partir da guerra. Você tem ali Josué como um grande general e tem guerreiros, né? Então, na visão deles, né, praticar a justiça seria justamente você dominar e ter a terra para si, né? Isso você vai ver depois entre os bárbaros. Você vai ver isso em muitos povos no mundo todo, que para eles a noção de justiça era essa, né? Não é que Deus quisesse isso, não é que Deus provocasse isso, mas eles achavam que a vontade de Deus era que eles entrassem numa cidade, pusessem fogo, votassem interdito. Deixa eu te explicar uma coisa. Essa noção de justiça que nós temos, ela só vem a partir de Jesus. Inclusive, o direito que nós conhecemos, o direito que nós vivemos hoje, direito retributivo, o direito da Constituição, este é praticamente baseado no Evangelho. Olha para você ver o que o cristianismo, o que a igreja fez, né, para civilizar os povos, né? Isso é um assunto que um dia a gente poderia falar mais tempo, tá bom? Dito isso, vamos então fazer esse capítulo 14. Obrigado você, porque está fazendo essa caminhada junto com a gente aqui. Agradeço muito. Quero que você se inscreva no canal, acione o sininho, chame mais gente para fazer. Olha aqui, olha, tem os comentários que eu sempre leio para vocês. Por quê? Porque eu leio todos os comentários. O Márcio Aurélio Crispim, olha, ó, boa noite, Padre Juarez, quem vos escreve é o diácono Márcio Crispim. Opa, diácono, sua bênção, diácono, é o diácono Márcio Crispim, da paróquia Santa Luzia, da diocese de Blumenau. Olha que beleza. Comecei esse estudo bíblico com o Senhor no dia 1º de janeiro de 2021. E hoje alcancei o capítulo do dia. Olha aí, estou amando mergulhar nos livros do Antigo Testamento com sua didática e conhecimento histórico e também conduzido, é claro, pelo Espírito Santo de Deus. Grande abraço e sua bênção. Diácono, fico feliz do senhor estar fazendo esse momento com a gente. Peço sua bênção também, reza para mim aí, viu? Diácono Márcio Crispim, da paróquia Santa Luzia, da diocese de Blumenau. Olha aí que beleza. Vamos ler então? Vamos ler o capítulo 14, entendendo? A partir de agora começa a divisão das terras do lado oeste, tá bom? E hoje é a terra de Judá. Que o Espírito Santo nos ilumine então nesse momento. Vamos ler assim. O capítulo é curtinho, na verdade. Eis as partes que os filhos de Israel receberam em herança na terra de Canaã, que lhe deram o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos de Israel. A repartição fez-se por sorte pelas 9 tribos e meia, como o Senhor havia prescrito por meio de Moisés. Porque às outras 2 tribos e meia, Moisés tinha dado sua parte além do Jordão. Mas não deu parte alguma aos levitas. Os filhos de José formavam com efeito 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, mas apenas cidades para habitarem e os arredores dessa cidade,
para os seus rebanhos e os seus bens. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim fizeram os israelitas e dividiram a terra. Aqui vem a parte de Judá agora. Os filhos de Judá vieram ter com Josué em Gálgala. E Calebe, filho de Jefoné, o cenezeu, disse-lhe: sabes o que o Senhor disse de mim e de ti a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnes? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barne a explorar a terra que eu lhe fiz um relatório, perfeitamente sincero. Meus irmãos, que tinham ido comigo, desanimaram o povo, mas eu segui fielmente o Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés fez esse juramento: a terra que pisaste será a tua parte e a de teus filhos para sempre, porque seguiste fielmente o Senhor meu Deus. Pois bem, eis que o Senhor conservou minha vida, como prometeu. 45 anos são passados desde que o Senhor assim falou a Moisés durante a marcha de Israel pelo deserto. Tenho hoje 85 anos. Acho-me ainda robusto, como no dia em que Moisés me enviou, e sinto-me tão forte como naquele tempo, tanto para a guerra como para qualquer outra missão. Dá-me, pois, este monte que o Senhor me prometeu naquele tempo, porque naquele dia ouviste que se encontram Enassim neste lugar e também grandes fortalezas. Enassim ou Anaquitas, dependendo da sua Bíblia. Se o Senhor estiver comigo, conseguirei despojá-los, como ele disse. Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como herança. Eis porque Hebrom pertence até o dia de hoje a Calebe, filho de Jefoné, o cenezeu, porque ele seguiu fielmente o Senhor, Deus de Israel. Hebrom chamava-se outrora Cariat Arbe. Arbe foi o maior homem entre os Enassim, os anaquitas, né? E a terra ficou, a partir de então, tranquila e sem guerra. Viu? Tranquilo o capítulo. O capítulo 14 começa para a gente, então, a descrever aqui a partilha das terras do lado oeste do Jordão. Este capítulo determina qual a terra que cabe a Judá, a tribo de Judá. Calebe é o grande representante da tribo de Judá. Calebe é aquele que foi um dos espiões lá atrás, subindo para ver a terra prometida há 40 anos atrás, 45 anos atrás. Né? E olha que interessante. O que acontece? O capítulo é muito claro em dizer para a gente aquilo que vai acontecer. Olha, nós vamos dividir esse lado oeste do Jordão para as 9 tribos e meia. Justamente. Por quê? Porque as outras 2 tribos e meia já foi dividido lá do outro lado do Jordão, lá do lado leste. Gade, Rúben e meia tribo de Manassés. Ora, estamos aqui desse lado do Jordão, lado oeste do Jordão. Vamos dividir a terra, tá bom? Já conquistamos o miolo, já conquistamos o norte, já conquistamos o sul, já conquistamos toda essa região aqui perto do mar. Pronto, agora vamos dividir. Vamos começar a dividir. E aí, lembrando, a própria Bíblia lembra que para os levitas não foram dadas terras, foram dadas cidades para eles morar e alguns terrenos ao lado das cidades para que eles tivessem os seus rebanhos, sua vaquinha, o seu boi, aquela coisa toda. Mas os levitas são sustentados com as ofertas que são apresentadas no templo, são apresentadas no sacrifício. Come a carne, come do trigo, da farinha e bebe do vinho que é apresentado no sacrifício. São sustentados assim. Depois eles serão sustentados justamente até pelo dinheiro que é apresentado também. Ok? Tudo certo? Tudo certo? Mas vamos lá. Aí Calebe vem e fala com Josué. Josué, olha aí, Josué. Está lembrado aí, Josué? Está lembrado da promessa que foi feita para mim lá pelo Moisés? Você sabe, Josué, eu era um daqueles espiões que fomos, a gente estava em Cádiz Barneia, lá embaixo, lembra? Lá daquele lado lá. Aí o Moisés mandou que a gente fosse 12 espiões subindo pelo esse lado esquerdo aqui, ó, subindo pelo lado esquerdo e vamos ver a terra prometida. Nós olhamos, trouxemos até um cacho de uva enorme, aquela coisa toda, e
os meus irmãos que foram comigo, os meus irmãos, os outros, né, os compatriotas, começaram a desanimar todo o povo. Tanto é que esses que desanimaram o povo, fez o povo entrar numa crise danada, você lembra comigo. Mas eu não, Josué. Eu, pelo contrário, eu fui fiel ao Senhor. Eu fui fiel ao Senhor e animei o povo, entusiasmei o povo. Os outros lá, nada. Os outros lá, eles, na verdade, tentaram desanimar. Tanto é que foram castigados, né? Aqueles que tentaram desanimar foram castigados. Eu não, Josué. Eu fui fiel, direitinho. E você está lembrado, né? Ó, naquela época eu tinha 40 anos, Josué. 40 anos. E hoje, eu estou com 85, já passou 45 anos. Ralei no deserto com vocês aqui, ó, passei por tudo isso, combati aqui os amorreus desse lado, aqui ó, conquistamos lá Eshebon, conquistamos Og, passamos por lado de cá, conquistamos Jericó, Ai, Gabaon, todos, nossa, tudo isso aqui, ó. Então, Gabaon nós não conquistamos, só fizemos uma aliança, né? Então é o seguinte, agora, mais do que justo que eu pegue aquela parte minha. E eu é dado para Josué, o quê? É dado para Josué Hebron, aquela região de Hebron. Deixa eu te mostrar no mapa, vem cá. Aqui, ó. É dado para Josué, não. É dado para Caleb, que loucura, Josué não. Josué, então, dá para Caleb. Caleb aqui é da tribo de Judá. Então, ele está representando a tribo de Judá. Então, dá para a tribo de Judá Hebron. Aqui, ó. Hebron, uma cidade importantíssima, sagrada. Hebron é tão importante desde o tempo de Abraão, né? Da Hebron, não é só a cidade de Hebron, dá essa região aqui, ó, onde a cidade de Hebron é a cidade principal, dá toda essa região dedicada destinada à tribo de Judá. Então Judá fica aqui, ó, com eles aqui, tendo Hebron como a cidade principal. Ok? Vamos lá, só tem mais dois versículos. É muito simples esses versículos aqui. Ó, só 2 versículos para falar para você. No versículo 2, olha que interessante. A repartição fez-se por sorte pelas 9 tribos e meia, como o Senhor havia prescrito por meio de Moisés. Importante você lembrar. Lembra, isso está em Números, capítulo 26. Se quiser olhar lá em Números, capítulo 26, pode ir lá. Assim que Deus ordena que a repartição, quando eles estiverem na terra prometida, que ela seja feita por sorteio, né? Conforme o Senhor havia determinado, isso lá em Números capítulo 26. E eu acho também que é Números capítulo 33 também. Então, Números capítulo 26 e Números capítulo 33 mostra que a repartição das terras, quando chegar lá, deve ser feita por sorteio. Claro, dando terras maiores, dando um território maior para as tribos maiores, território menor para as tribos menores. Ok? Então, conforme Deus havia determinado. Tá? Vem cá no versículo 12. Cadê? Tá. Dá-me, pois, este monte que o Senhor me prometeu. Isso é Caleb falando. Naquele tempo, porque naquele dia ouviste que se encontrava Enassim, anaquitas, neste lugar e também grandes fortalezas. Se o Senhor estiver comigo, conseguirei despojá-los, como ele disse. Então, olha aqui, gente, é importante você lembrar. Josué já derrotou os anaquitas, ou os enassins. Você pode ver isso em Josué 11. No capítulo 11, a gente está no capítulo 14, 3 capítulos atrás, a gente vê que Josué já derrotou os anaquitas, ou os enassins, né? Naquela região de Hebron. Lembra que ele vai conquistando aquela cidade perto? Eglon, Hebron, Libna, Laques. Né? Ele já conquistou, ele já derrotou Enassim, os anaquitas, né? E aí, aqui nós percebemos aqui, Hebron, então, é dada, doada, fornecida à tribo de Judá. Ok? É muito bonito quando Caleb diz, eu fui fiel ao Senhor. E foi mesmo. Caleb foi junto com aqueles 12 olhar a terra. Olhou, gostou, trouxe boas notícias. Os outros foram covardes. Tentaram desanimar o povo. Caleb perseverou durante 45 anos, esperou
durante 45 anos. Esperou a sua graça durante 45 anos. Perseverou na fé, perseverou na oração. E por isso ele conseguiu. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus promete uma coisa para você, Ele te dá. Da nossa parte, basta que a gente acredite, que a gente reze e que a gente espere. Acredite, reze e espere. Foi o que Caleb fez. E Deus foi fiel. Et crucem Domini, fugit partis adversae, vite teleu de tribiuda, radix Davide. Aleluia.